julho de 2022, a NASA divulgou uma das imagens mais esperadas da história da astronomia moderna. Registrada pelo telescópio espacial James Webb, a imagem mostrava um aglomerado de galáxias no universo profundo, conhecido como SMACS 0723. O que deveria ser uma confirmação elegante dos modelos cosmológicos vigentes, com galáxias distorcidas, primitivas, em processo de formação, se transformou numa afronta direta àquilo que por décadas acreditávamos ser a estrutura do cosmos primordial. Os dados captados não apenas mostravam galáxias brilhantes e massivas, existindo pouco tempo após o Big Bang, como exibiam uma organização interna que não deveria ser possível em uma época tão jovem do universo. Galáxias com braços espirais definidos, núcleos bem estruturados e, o mais alarmante, uma idade aparente que colidia frontalmente com os 13,8 bilhões de anos estabelecidos como marco da origem cósmica. A reação dos cientistas foi um misto de assombro e inquietação. Avi Loeb, astrofísico de Harvard, declarou que os dados do Webb estavam nos forçando a reescrever a história cósmica. Mais do que uma revisão técnica, o que o telescópio trouxe à tona foi uma ruptura existencial. E se o universo não for como o descrevemos? Pior. E se estivermos olhando para ele com as lentes erradas desde o início? Durante décadas, a cosmologia se sustentou sobre um tripé aparentemente sólido: a radiação cósmica de fundo como prova do Big Bang, a expansão do universo medida pela constante de Hubble, e a suposição de que as primeiras galáxias seriam caóticas, difusas e incipientes. Mas o que Webb mostrou foi o oposto. Ele revelou um universo jovem, maduro. Essas galáxias não estavam desorganizadas. Algumas possuíam massa e estrutura comparáveis à Via Láctea. Outras, ainda mais antigas, estavam tão distantes que sua luz começou a viajar até nós quando o universo tinha menos de 400 milhões de anos, e mesmo assim, já apresentavam traços de civilidade cósmica. Essa constatação gerou uma fissura na lógica do tempo. Afinal, como algo tão complexo pôde emergir tão rápido? A resposta ainda não existe. O que existe é um incômodo crescente entre os pesquisadores. O físico teórico Paul Steinhardt, de Princeton, declarou que os dados do Webb são um problema para a teoria da inflação cósmica, referindo-se à hipótese que propõe uma expansão exponencial do universo logo após o Big Bang. A teoria, outrora elegante, agora parece uma colcha de retalhos tentando cobrir uma realidade que escapou por entre os dedos. Mas essa não é apenas uma crise de modelo. É uma crise de perspectiva. O que está em jogo é a própria noção de origem, tempo e causalidade. Se galáxias inteiras existiam com essa complexidade logo após a suposta origem de tudo, quantas outras estruturas podem estar além do nosso alcance, distantes demais, antigas demais, silenciosas demais? Esse silêncio, aliás, se tornou ensurdecedor, porque o que mais intriga os cientistas não é só o que o Webb revelou, mas o que ele não conseguiu esconder. O universo parece carregar uma memória que contradiz sua juventude. Ele é, ao mesmo tempo, antigo e recente, selvagem e ordenado. É como se estivéssemos assistindo a um filme onde os primeiros minutos já mostram o desfecho, e tudo no meio fosse apenas ilusão de causalidade. E não para por aí. A quebra conceitual se aprofundou quando alguns dos objetos detectados apresentaram características que, segundo os cálculos atuais, exigiriam bilhões de anos de evolução para se formar. No entanto, lá estavam eles, estáveis, gigantescos, imperturbáveis, como sentinelas de uma realidade que insiste em não se encaixar nas equações. Isso levou alguns pesquisadores a uma hipótese ainda mais inquietante, a de que estamos medindo o tempo de forma errada, que as métricas de distância, brilho e velocidade podem conter erros sistemáticos invisíveis, mas devastadores, ou pior, que o tempo como o concebemos pode não ser uma constante universal, mas uma variável local, moldada pelas estruturas que tentamos medir. Nesse cenário, a própria noção de idade do universo
seria apenas uma projeção antropocêntrica, tão ilusória quanto confortável. Mas, se isso for verdade, tudo muda. A física perde seu chão, a cosmologia, sua bússola, e nós, nossa arrogância. A partir das primeiras imagens do James Webb, iniciou-se uma corrida contra o próprio paradigma. Instituições de renome começaram a revisar modelos, a questionar simulações e, discretamente, a considerar o impensável, que talvez o universo não seja apenas mais vasto do que imaginávamos, mas mais antigo, mais rápido e mais estranho do que jamais ousamos admitir. Essa estranheza se intensificou com a descoberta de estruturas como paredes cósmicas, agrupamentos massivos de galáxias que se estendem por centenas de milhões de anos-luz, violando os limites da homogeneidade esperada do cosmos. Em regiões onde a física previa caos e rarefação, Webb encontrou simetria e densidade, como se o universo tivesse sido desenhado com regras que ninguém avisou que existiam. O mais assustador, porém, é que ainda estamos no começo. O telescópio Webb mal começou sua missão, e já está desmontando os alicerces do conhecimento astronômico com a precisão de um bisturi. Cada novo dado que chega não amplia a compreensão. Ele a desafia. Ele não confirma. Ele desconstrói. E isso, paradoxalmente, é o que torna esse momento tão precioso, porque é quando a ciência entra em colapso que a verdade começa a surgir. A verdade de que não dominamos o universo. Somos apenas espectadores de um espetáculo cuja lógica nos ultrapassa. E se os primeiros atos já derrubaram os bastidores do Big Bang, o que virá a seguir? Prepare-se. O que está por trás dessas primeiras descobertas é mais do que revolução científica. É uma colisão entre a mente humana e um cosmos que se recusa a caber nos nossos limites. Afinal, e se aquilo que estamos vendo lá fora não for o início do universo, mas o reflexo de algo ainda mais profundo, um código, uma intenção, uma consciência? Em seguida, entraremos nessa camada mais densa, onde o tempo pode estar errado, onde a própria idade do universo talvez seja uma ilusão. O tempo pode estar errado. O dia em que a idade do universo desmoronou. No exato momento em que você ouve estas palavras, a luz de galáxias distantes continua cruzando o vazio com mensagens que começaram sua jornada há bilhões de anos. E entre esses feixes de informação, o telescópio espacial James Webb captou algo que não deveria existir: estrelas que aparentam ser mais antigas do que o próprio universo. Foi o suficiente para colocar em alerta os maiores centros de pesquisa do mundo. Não estamos falando de teorias obscuras ou apostas conspiratórias, mas de dados concretos, analisados, revisados e reavaliados por instituições como a NASA, o Instituto de Física Teórica Perimeter e universidades como Harvard e Princeton. O que está em xeque agora não é apenas a idade do cosmos, mas o próprio método com que a humanidade mede o tempo. Desde os anos 90, o modelo cosmológico padrão estabelece a idade do universo em 13,8 bilhões de anos, com base na radiação cósmica de fundo e no chamado desvio para o vermelho, que mede o afastamento das galáxias. Mas os dados mais recentes do Webb desafiam essa métrica com uma provocação desconcertante. Há objetos cuja complexidade e luminosidade exigiriam mais tempo para se formar do que o universo teria tido desde o Big Bang. Isso não é apenas uma inconsistência, é uma falha na engrenagem central da cosmologia moderna. Imagine que você abre um livro recém-lançado e logo nas primeiras páginas encontra referências a eventos que só aconteceram décadas depois. Algo não encaixa. A história está fora de ordem. Foi exatamente essa sensação que dominou os cientistas ao analisarem estrelas e galáxias com uma idade aparente superior à cronologia permitida pela física atual. Mas por que isso importa para você? Porque essa descoberta muda o que você entende por tempo. A ideia de que o tempo é linear, absoluto e previsível sustenta quase tudo. O funcionamento da sua tecnologia, a previsão do clima, a economia, a ciência médica, os calendários que regem sua vida. Se a estrutura do tempo estiver distorcida ou mal interpretada em escala cósmica,
então os efeitos dessa falha repercutem de maneira muito mais próxima do que imaginamos. Estamos construindo tecnologias baseadas em modelos de tempo e espaço que agora mostram rachaduras. Satélites, comunicação global, sistemas de posicionamento, algoritmos preditivos. Todos dependem de uma lógica que o próprio universo começou a desmentir. Mas há mais. Essa anomalia cósmica não se restringe ao campo da física. Ela escorre silenciosamente para dentro da cultura humana, da filosofia, da espiritualidade. Sempre acreditamos que o tempo é o rio onde tudo corre, e que há um início claro, o Big Bang, e um final provável, o colapso, o congelamento ou a dispersão total. Mas se o universo for mais velho do que parece, ou se o tempo não for o que pensamos, então estamos flutuando em um mar onde não existe margem segura. Essa ideia perturba, e não é à toa. Ela questiona nosso lugar na história, nossa própria existência como espécie consciente e racional. Afinal, como confiar em nossas medições, percepções e crenças, se a própria linha do tempo pode estar sendo traçada com régua torta? Em 2023, uma equipe internacional liderada por pesquisadores do Instituto Max Planck descobriu que algumas galáxias, observadas por Webb, apresentam níveis de maturidade química equivalentes a 3 ou 4 bilhões de anos, em uma época onde o universo teria, supostamente, menos de 600 milhões. Ou seja, elas não apenas existiam, estavam formadas, estruturadas, com elementos pesados que só surgem após múltiplas gerações estelares. Isso seria o equivalente a encontrar um ser humano de 60 anos em uma maternidade. Não há encaixe lógico. Não há espaço para desculpas. Só restam duas opções. Ou as leis que explicam a formação do universo estão erradas, ou o próprio conceito de tempo universal precisa ser reescrito. E é aí que o impacto real começa, porque essas descobertas moldam a forma como a sociedade interpreta o universo. Elas alteram o imaginário coletivo. Elas influenciam a arte, a ficção científica, o ensino nas escolas, os currículos universitários. O que hoje é crise teórica, amanhã será realidade nos livros. E quando isso acontecer, o senso comum de uma civilização inteira pode mudar. Muitos ainda não perceberam, mas estamos vivendo um momento de ruptura. O James Webb está empurrando os limites da razão humana. Ele está desafiando não só os cientistas, mas cada um de nós a rever tudo o que consideramos seguro sobre nossa existência. Esse choque é necessário, porque é na dúvida que nascem os grandes saltos. Se você chegou até aqui, é porque já pressente a profundidade do que está em jogo. E mais do que assistir passivamente, talvez você esteja pronto para mergulhar mais fundo. Por isso, aproveito este momento para te pedir algo simples, mas importante. Inscreva-se no canal e curta este vídeo, não como um gesto banal, mas como parte ativa desta investigação. Aqui, cada nova descoberta é tratada com a seriedade e a ousadia que ela merece. Agora, se você sente que o universo está tentando dizer algo, e que essas luzes antigas carregam mensagens mais profundas do que apenas números e partículas, então, o próximo passo é inevitável. Há perguntas que a ciência evita. Há hipóteses que incomodam não pela ausência de evidência, mas pela presença do incômodo, porque talvez a pergunta nunca tenha sido de onde viemos, mas sim, quem está olhando de volta? O ponto de colapso. O universo não está seguindo o roteiro. Em agosto de 2023, um estudo publicado na Nature Astronomy confirmou aquilo que já circulava silenciosamente entre astrofísicos desde os primeiros dados do James Webb. Algumas galáxias detectadas com desvio para o vermelho maior que Zépano 12 não apenas são antigas, mas mais desenvolvidas do que qualquer modelo atual previa. Isso não significaria apenas que as estruturas do universo emergiram mais cedo, mas que surgiram com uma maturidade para a qual não há explicação teórica suficiente. Essas galáxias, teoricamente formadas menos de 300 milhões de anos após o Big Bang, já apresentavam elementos químicos pesados como oxigênio, nitrogênio e até traços de carbono.
elementos que, segundo o ciclo estelar tradicional, exigem várias gerações de estrelas para serem sintetizados e dispersos. Mas o tempo disponível entre o surgimento do universo e a formação desses elementos simplesmente não existia. Como então estruturas tão massivas e evoluídas surgiram nesse intervalo? A hipótese mais conservadora sugere que nossos modelos de formação estelar estão incompletos, que estrelas poderiam se formar mais rapidamente sob condições específicas de densidade e temperatura. Mas mesmo os ajustes mais otimistas esbarram na quantidade absurda de matéria que precisaria se organizar em tão pouco tempo. E se não for um erro de cronologia? E se estivermos interpretando os sinais com premissas erradas? A discussão então começa a escapar do campo puramente observacional e toca um ponto mais profundo. A estrutura do tempo pode não ser uniforme em escala cósmica. A possibilidade de que o tempo flua de maneira diferente em regiões de alta densidade gravitacional não é nova. É parte fundamental da teoria da relatividade geral. Mas o que os dados do Webb colocam em jogo é outra coisa. Não estamos falando apenas de variações locais, e sim de distorções estruturais na linha do tempo universal. O que aconteceria com nosso entendimento da realidade se o tempo não fosse uma reta, mas um campo emergente, influenciado por estruturas cósmicas desconhecidas? Em paralelo, o Laboratório de Cosmologia Teórica de Paris propôs um modelo de universo cíclico modificado, no qual a expansão e a contração do universo não ocorrem em sequência linear, mas simultaneamente, em camadas temporais sobrepostas. Nesse cenário, o que vemos como galáxias antigas podem, na verdade, ser remanescentes de um ciclo anterior, sobreviventes de um universo anterior ao nosso. Essa teoria parece absurda à primeira vista, mas ela nasce de uma necessidade matemática real: explicar os dados que o Webb está fornecendo sem destruir os pilares da física moderna. Nesse ponto, a reflexão se impõe. Estamos vendo galáxias antigas, ou estamos vendo o reflexo de um universo que já foi, e que deixou suas impressões digitais na arquitetura do atual? A dúvida se adensa quando analisamos a descoberta de uma galáxia conhecida como GN-Z11, considerada uma das mais antigas já observadas, agora reinterpretada à luz dos novos dados. A estrutura de GN-Z11 é tão complexa, com regiões ativas de formação estelar, halos definidos e campos magnéticos internos, que muitos cosmologistas estão relutantes em classificá-la como jovem. É como se GN-Z11 fosse um anacronismo cósmico, um artefato de outra lógica temporal. A isso se somam evidências como a detecção de paredes cósmicas, superestruturas gigantescas compostas por filamentos de galáxias e matéria escura, que se estendem por mais de 1,4 bilhão de anos-luz. Elas violam o princípio cosmológico de isotropia, que pressupõe que o universo, em larga escala, é homogêneo. Mas o universo, ao que parece, organizou-se em padrões hierárquicos muito mais cedo e com muito mais precisão do que a física esperava. Essas megaestruturas também desafiam a lógica da expansão acelerada do universo. Se o cosmos está se expandindo em todas as direções, como podem existir regiões tão vastas e coesas? Que tipo de força estabiliza essas formações contra a diluição do espaço-tempo? Essa pergunta tem levado alguns teóricos a considerar a presença de anomalias no tecido do universo, como variações no campo escalar da energia escura, ou até mesmo zonas de compressão gravitacional não previstas pelos modelos de lambda-CDM, matéria escura fria, Planck, constante cosmológica. Você já se perguntou o que sustenta a ideia de normalidade no universo? A física moderna trabalha com constantes: constante de Hubble, constante gravitacional, constante de Planck. Mas todas essas constantes estão sendo reavaliadas à medida que o telescópio Webb revela não uma, mas múltiplas exceções. Exceções que não são pontuais, mas sistemáticas. O universo não está se comportando como esperávamos, e isso exige não um ajuste, mas uma revisão completa da nossa epistemologia. Nesse ponto, a dúvida atinge o espectador comum. Afinal, o que isso significa fora do laboratório?
significa que tudo aquilo que você aprendeu sobre tempo, origem e expansão pode estar contaminado por uma ilusão de simetria. Que sua existência enquanto ser humano vivendo em um planeta supostamente típico, orbitando uma estrela comum, pode estar inserida em um contexto muito mais complexo do que qualquer narrativa científica ou espiritual sugeriu até aqui. E se as primeiras galáxias não forem as primeiras? E se o tempo não começou no Big Bang? Mas esse evento foi apenas uma transição, um colapso de uma estrutura anterior que deixou resíduos detectáveis na matéria que agora observamos. A física não tem respostas claras, mas os dados são consistentes. O Webb está mostrando estruturas, frequências e luminosidades que exigiriam não apenas mais tempo, mas outro tipo de tempo. Talvez seja por isso que, ao longo da história, civilizações distintas sempre intuíam que o tempo era cíclico, espiralado, mutável, e que o universo, em sua vastidão, não é apenas espaço, mas também consciência do próprio ritmo. Será que no fundo estamos apenas começando a decifrar uma linguagem muito mais antiga do que o próprio tempo? Logo, entraremos na questão que começa a provocar um desconforto silencioso nas instituições. As assinaturas luminosas que não correspondem a nenhum fenômeno natural conhecido, registradas por Webb em padrões cíclicos, como se fossem uma mensagem estruturada atravessando o espaço profundo. O que está chegando até nós é luz, mas o que ela carrega talvez seja outra coisa, luzes que não deveriam existir. A mensagem silenciada pelo céu. Em dezembro de 2023, um relatório interno da NASA foi discretamente compartilhado entre departamentos. O documento, classificado inicialmente como Preliminary Technical Review, descrevia padrões luminosos detectados pelo telescópio espacial James Webb em uma região do céu próxima ao aglomerado galáctico Abel 2744. O que o relatório descrevia era simples, mas perturbador. Pulsos periódicos de luz com intensidade estável e espaçamento temporal matematicamente preciso. Não eram explosões estelares, não eram pulsares, não eram ecos de supernovas. Eram algo mais. O silêncio da mídia sobre esse relatório não foi por conspiração, mas por ignorância técnica. O documento, denso e cheio de variáveis espectroscópicas, parecia insignificante fora do contexto, mas para os especialistas em análise de assinaturas eletromagnéticas, a descoberta era impossível de ignorar. A natureza do sinal não coincidia com nenhuma curva de luz previamente catalogada. Ele retornava sempre da mesma região, no mesmo intervalo, com intensidade constante, como um batimento cósmico. Essa não foi a primeira vez que padrões assim surgiram. Em 2016, o radiotelescópio FAST, na China, detectou variações semelhantes na região de FRB 2001-102, um dos primeiros Fast Radio Bursts, explosões rápidas de rádio, reconhecidamente repetitivos. Na época, as hipóteses iam desde pulsares altamente energéticos até restos de civilizações tecnológicas distantes. Mas os dados eram esparsos. Agora, com o James Webb operando em espectros infravermelhos e com precisão incomparável, os padrões reapareceram, só que com muito mais clareza. O que fazemos quando uma descoberta não se encaixa em nenhuma categoria conhecida? É comum nesses casos que a comunidade científica trate tais sinais como resíduos, ruídos estatísticos, artefatos instrumentais. Mas esse não foi o caso. O padrão foi verificado por 3 instrumentos distintos, em horários diferentes e com calibração cruzada, feita por técnicos do Goddard Space Flight Center. O próprio Webb passou por realinhamento óptico para excluir falhas nos sensores primários. Resultado: o sinal era real, consistente e persistentemente desconhecido. A natureza dessa luz é que causa desconforto, não porque brilha mais, mas porque repete. E no cosmos, repetição estruturada é algo raro. Fenômenos naturais tendem ao caos, à variação, à imprevisibilidade. Uma estrela pulsa, mas não com relógio. Um buraco negro emite radiação, mas não em série. Aqui o padrão é outro.
O espectro apresenta um harmônico, um segundo sinal embutido na onda principal, com marca espectral deslocada e simétrica. É quase como se a luz tivesse sido modulada. Na engenharia de telecomunicações, esse é o tipo de estrutura que se busca quando se tenta identificar se um sinal carrega informação. O problema é que o cosmos não deveria emitir esse tipo de modulação, pelo menos não espontaneamente. O que pode emitir luz com essas propriedades sem ser uma fonte tecnológica? Em 2022, a Universidade de Cambridge publicou um estudo explorando a ideia de que civilizações suficientemente avançadas poderiam usar fótons modulados como forma de comunicação interestelar. A tese, embora especulativa, baseava-se em cálculos de energia e eficiência. Seria mais prático e mais rápido do que ondas de rádio, e imune à interferência galáctica. Um feixe de luz, sutilmente ajustado, poderia cruzar bilhões de anos-luz sem se perder, carregando informação, como uma fibra óptica cósmica. Esse tipo de discussão raramente chega ao público, não por falta de relevância, mas por excesso de complexidade, e porque uma ideia como essa exige de quem a ouve algo que a ciência raramente pede: a suspensão do conforto intelectual. Não estamos falando de alienígenas com naves, estamos falando de estruturas luminosas que se comportam como vetores de lógica. Em 2023, uma equipe do Instituto SETI tentou reproduzir a frequência harmônica captada pelo Webb em laboratório. Com lasers pulsados e lentes de difração quântica, conseguiram gerar um sinal muito próximo ao observado. Mas o grau de precisão exigido, estabilidade térmica de nível subnanométrico, é tão alto que não existe fenômeno natural conhecido com capacidade para produzi-lo espontaneamente em escalas cósmicas. A questão, então, não é se o sinal é natural ou artificial. A pergunta que ninguém quer fazer em voz alta é: o que fazer quando uma luz carrega estrutura, mas nenhum emissor visível? O ponto de inflexão aqui não está na tecnologia, está na humildade. Durante décadas, toda a busca por inteligência extraterrestre partiu do pressuposto de que civilizações tecnológicas seriam como a nossa, barulhentas, destrutivas, expansionistas. Mas e se inteligência avançada se expressar como silêncio, como modulação, como uma mensagem costurada no próprio tecido da luz? Pense nisso. O universo, como o vemos, é uma coleção de radiações. Tudo o que sabemos vem da luz das estrelas, da luz refletida, da luz filtrada por atmosferas. Mas nunca nos perguntamos com seriedade: essa luz está dizendo alguma coisa além do que vemos? No século XX, essa era uma pergunta filosófica. Agora, com o Webb, é uma pergunta técnica, porque o padrão detectado não aparece isolado. Ele se repete em regiões distintas com espaçamentos variáveis mais harmônicos, como se fossem fragmentos de uma composição maior, um código. Um estudo ainda não revisado por pares conduzido pelo astrofísico russo Ivan Kozyrev sugere que os harmônicos presentes nesses pulsos coincidem com frequências de ressonância observadas em estruturas moleculares, especificamente na vibração de moléculas orgânicas. Isso reacendeu discussões sobre assinaturas biofotônicas, sinais emitidos por processos vivos, só que agora, em escala cósmica. A ideia parece absurda à primeira vista, mas não é menos absurda do que encontrar, como o Webb encontrou, moléculas orgânicas complexas em nuvens interestelares a bilhões de anos-luz de distância. Chegamos, portanto, a um ponto de reflexão inevitável. O universo está transmitindo algo, e nós apenas começamos a entender a linguagem. A resposta ainda é incerta, mas negar a pergunta já não é mais uma opção. A cultura popular, acostumada a imagens de naves e contatos visuais, tende a ignorar sinais sutis. Mas a ciência não tem esse luxo, porque o que o Webb está entregando é mais do que imagens bonitas. É uma cartografia de padrões que desafiam o ruído aleatório que governa o universo conhecido. Lembre-se, o cosmos não deveria repetir, não deveria modular, não deveria ser simétrico.
E, no entanto, há luzes que retornam com pontualidade, como se esperassem ser lidas. A questão agora não é mais se há algo lá fora. A questão é: estamos preparados para escutar com atenção suficiente? Em seguida, vamos seguir esse fio com os dados mais recentes sobre moléculas orgânicas interestelares, estruturas planetárias inesperadas, e como por trás da poeira cósmica, começa a emergir a pergunta mais incômoda de todas. A vida é um acidente ou uma assinatura? A última pergunta: o universo nos observa? No fim das contas, não se trata mais de quais dados o telescópio James Webb está captando. A essa altura, são milhares de terabytes de imagens, espectros, pulsos e padrões que já ultrapassaram qualquer expectativa tecnológica. O verdadeiro centro da questão não está no telescópio, está em nós. Ao longo desse vídeo, vimos galáxias que surgiram maduras demais para caber na linha do tempo. Estrelas com idades incompatíveis com o modelo padrão. Sinais luminosos repetitivos com estrutura matemática. Moléculas orgânicas vagando entre galáxias. Frequências que ressoam com sistemas biológicos. Tudo isso está lá documentado, publicado, analisado. E mesmo assim, a reação predominante é silêncio. Ou pior, normalização. Ignorar essas descobertas, ou traduzi-las como meros ruídos estatísticos, não é apenas um erro científico. É uma forma de defesa psíquica, porque o que está em jogo aqui não é apenas a cosmologia. É a estrutura da realidade como você aprendeu a interpretá-la. A ideia de que o universo pode conter mensagens, padrões, ou uma forma de coerência não aleatória, é profundamente desconfortável para um paradigma que se alimenta de acaso, indiferença e entropia. Mas os dados acumulados já não sustentam mais essa indiferença como modelo universal. A ordem onde deveria haver ruído. A recorrência onde esperávamos caos. E o que acontece com uma civilização que começa a perceber que o universo não é passivo? Essa não é uma pergunta acadêmica. É civilizacional. Durante séculos nos posicionamos como observadores. Cientistas olham o cosmos como se estivessem olhando para uma pedra, algo externo, inerte, disponível para ser medido, calculado, desmontado. Mas agora, com a precisão do Webb, começamos a encontrar estruturas que reagem, que informam, que refletem complexidade. E então surge uma dúvida mais profunda do que qualquer fórmula. Estamos olhando para o universo, ou estamos dentro de algo que está nos olhando de volta? A diferença é abissal. Se o universo é apenas matéria, nossas ações são irrelevantes. Mas se há estrutura intencional, ou mesmo autorreferente, em suas fundações, então cada ato de observação é, por si só, um elo entre consciência e existência. Esse tipo de reflexão não é apenas filosófica. Ela redefine o escopo da ciência, redefine o papel da consciência, redefine o que significa existir. Albert Einstein, embora cético sobre a ideia de um Deus pessoal, disse certa vez que o mais incompreensível sobre o universo é que ele é compreensível. Essa frase, aparentemente simples, carrega uma carga ontológica brutal. Por que o universo permitiria ser lido? Por que a realidade possui estrutura, regularidade, simetria, lógica? Quem está escrevendo o código que agora começamos a decifrar? Chegamos a um ponto onde a investigação já não é mais apenas observacional, mas reflexiva. Estamos sendo forçados a colocar um espelho diante da própria ciência. A admitir que, diante de tantos sinais, galáxias antigas demais, luzes moduladas, moléculas com estrutura biológica, não é racional continuar fingindo que a realidade é apenas aleatória. A consequência de ignorar isso? Continuar caminhando em círculos, aperfeiçoando equações que não se aplicam ao objeto que tentam explicar, repetindo teorias com alicerces já corroídos pela evidência. A consequência de aceitar. Iniciar uma nova fase da civilização, uma fase em que a busca por conhecimento não é mais apenas externa, mas integrativa, onde ciência e consciência não são rivais,
mas instrumentos complementares de leitura da realidade. A boa ciência começa onde a certeza termina. E é por isso que este vídeo não é um fechamento. É um convite. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também pressente que a realidade é mais profunda do que o noticiário científico permite dizer. E que as descobertas do James Webb não estão apenas revelando o passado do cosmos. Estão revelando o quanto ainda não entendemos sobre o presente. Por isso agora é o momento de ir além. Você pode sair deste vídeo agora e fingir que tudo isso foi apenas mais uma boa história científica. Pode continuar consumindo conteúdos sobre o espaço como se fossem curiosidades distantes, sem impacto algum na sua vida. Mas uma coisa é certa. Depois do que foi revelado aqui, você já sabe demais para fingir que nada mudou. Agora a pergunta é outra. Você vai continuar aceitando a narrativa confortável que te deram? Ou vai abrir a porta para a pergunta que ninguém quer fazer? O universo não está em silêncio. Ele está codificado, estruturado e possivelmente consciente. E se você acredita que essas perguntas precisam ecoar para mais pessoas, inscreva-se no canal, curta este vídeo e, principalmente, comente abaixo com a dúvida que mais te inquieta agora. Não para obter uma resposta, mas para manter viva a investigação. Porque talvez a função mais profunda da consciência não seja entender o universo, seja lembrar o que ele está tentando dizer.